paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo as vossas Bíblias, primeiramente em Lucas capítulo 17, depois com a sua Bíblia aberta, depois nós vamos ler outro texto. Lucas capítulo 17, no versículo 3, 4. Lucas capítulo 17, por favor, toda a sua atenção, não ande, por favor, não movimente agora, não durma, para que você possa aprender a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 3, primeiramente, diz o seguinte: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa o próximo. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, vou falar de novo, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Amém? Agora abra comigo a tua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 15. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Toda a sua atenção em nome de Jesus. Hoje é um culto de libertação e precisamos aprender sobre esse assunto aqui, onde tem pegado muitas pessoas. Gênesis capítulo 50, versículo 15 diz o seguinte, até o versículo 21. Vendo então seus irmãos de José, que seu pai estava morto, disseram, porventura nos odiará José, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Próximo. Depois vieram também seus irmãos e prostraram diante dele e disseram, eis aqui, por teus servos. E José lhe disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Próximo. Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste grande dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Somente aqui, por favor, sua atenção. Hoje eu quero falar lidando com as ofensas. Entenda algo, irmãos, a história de José nos ensina muitas coisas para nós. Jesus diz no versículo 1 do capítulo 17 de Lucas, agora eu não li, que diz que é inevitável que as ofensas venham, que os escândalos venham. Todos nós, em algum momento da vida, nós somos ofendidos por alguém ou por algo. O problema não é ser ofendido, o problema é como você faz com aquilo que você recebe da parte do ofensor. A história de José nos ilustra muitas coisas para mim e para você, que a vida de José poderia ser totalmente diferente do que foi, da forma como ele viveu, daquilo que ele passou. Nós entendemos que José era o filho mais novo, uma família de 12, começa em Gênesis capítulo 37, e a Bíblia diz que José era amado pelo seu pai Jacó, e os seus irmãos o invejavam, porque Jacó tinha mais apreço pela vida de José, a ponto que, para piorar a situação, José, ele tem 2 sonhos. Sonha que 11 feixes se inclinam perante ele, e o dele fica de pé, e ele conta isso aos seus irmãos, e aponta os seus irmãos ficar com mais raiva dele, até porque o próprio pai Jacó, diz a Bíblia, que Jacó amava mais a José do que seus irmãos, porque José foi o último dos filhos. José uma vez mais tem um sonho, onde o sol e a lua se curvam, e as 11 estrelas, e ele permanece de pé. Uma vez mais José vai e conta os sonhos aos seus irmãos, provocando mais raiva, provocando inveja aos seus irmãos.
Entenda algo, irmão, se diante dessa situação, os irmãos de José não estão contentes com José, porque em um certo momento da vida, que os seus irmãos estão no pasto, pastoreando as ovelhas, e Jacó fala para José: vai lá para ver como estão seus irmãos. E quando José está chegando de longe, eles avistam José, com raiva no coração, com ódio, porque o ódio cega o ser humano. O ódio faz o ser humano tomar decisões precipitadas, que depois das vezes se arrepende e não tem como voltar atrás. E quando eles veem José chegando, eles dizem: lá vem o sonhador, vamos matar ele, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos, vamos acabar com a vida dele, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Só que eles não entendiam e sabiam que os sonhos que José tinha não são os sonhos frutos da sua imaginação. Os sonhos que José tinha são sonhos que havia vindo da parte de Deus. Entenda que ninguém pode matar os sonhos que Deus tem para nós. Os sonhos que José tinha não foi fruto da sua imaginação. Os sonhos que José tinha vinham de Deus. E eles pensaram: vamos matar José, vamos acabar com a vida dele e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Abre um parênteses aqui, irmãos, que aqueles que deveriam proteger a José é aqueles que intentaram mal contra ele, aqueles que deveriam proteger a José, aqueles que tentou matar a José. Deus ministrava o meu coração que muitas vezes a ofensa vem daqueles que estão mais próximos a nós. A ofensa surge daqueles que sentam na sua mesa, naqueles que você confia, naquele que você conta os seus segredos, naquele que você desabafa. Muitas das vezes aquele que muito mais ama, quando surge uma situação que mais odeia. Isso faz entender que quando alguém se separa, quando alguém divorcia de alguém, antes do divórcio, quando você encontra com uma pessoa, você faz juras de amor, que ama ele ou que ama ela. Mas quando parece que vem o divórcio, se torna maior os seus inimigos. Por quê? Quanto maior a proximidade, maior é a ofensa. Quanto maior é a proximidade, maior é a dor. Muito é o que tem acontecido. Pessoas com o coração ofendido, pessoas magoadas, pessoas com raiva, com ódio, por aquilo que viveu, por aquilo que ouviu, por aquilo que passou. Deus nessa noite quer tratar de ferida que está aberta, de feridas que não foi cicatrizada, de feridas que não foram curadas. Mas eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: ei, Deus tem bálsamo para a tua ferida, Deus tem bálsamo para a tua alma. E é interessante que quanto mais você aproxima de alguém, e quando a pessoa te decepciona, maior dor causa. Salmo 55, versículo 12, versículo 14, por favor, aí, se puder usar para mim, para você entender o que o salmista está dizendo aqui. Depois eu vou dar continuidade em José. Salmo 55, versículo 12. Olha o que o salmista Davi vai expressar. Salmo 55, versículo 12 diz o seguinte: pois não era o meu inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria escondido. Continua. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Continua. Consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. Continua. Não somente por aí. Davi está dizendo o seguinte: o que se levantou contra mim não era meu inimigo, mas é aquele que comia na minha mesa, é aquele que estava ao meu lado, é aquele que quando nós íamos para a casa de Deus, nós íamos, entendíamos no mesmo caminho, adorava. Porque se fosse o inimigo,
machuca. Davi está dizendo: ei, é aquele que estava do meu lado, é aquele que caminhava comigo. A pergunta é: quem traiu Jesus? Judas. Quem foi Judas? Foi um dos doze. Era o tesoureiro, é aquele que cuidava das ofertas, mas vendeu Jesus. Quem negou Jesus? 3 vezes. Pedro. Mas Pedro foi restaurado pelo Senhor. É aquele que caminhava junto com Jesus, é aquele que andava junto com Jesus. Agora, voltando para a vida de José, estou mostrando para você que muitas vezes aquele que deve proteger é o que se torna o maior inimigo. Jesus falou que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Nos últimos dias, trair-se-ão uns aos outros. Pais se levantariam contra os filhos e filhos se levantariam contra os pais. José agora é vendido pelos seus irmãos. 17 anos de idade, um adolescente que tinha tudo pela frente, foi arrancado com violência, foi arrancado com força, por aqueles que deveria proteger, por aqueles que deveria guardar. Quantos muitos hoje, filhos, estão dentro de casa de pais, que são abusados, que são violentados, por aqueles que deveria proteger, por aqueles que deveria guardar, já não pode estar debaixo mais de uma autoridade de um pai, de uma mãe, porque aqueles que deveria proteger se tornam ameaças. José agora é arrancado com força, José agora é arrancado com violência e levado para uma terra distante, Egito. Como o pai de José recebe a notícia, com mentira ainda, dizendo que eles mataram o animal, pegaram a veste de José, molharam o sangue e apresentaram para Jacó: uma besta selvagem comeu, matou o teu filho. José foi levado, não por ter feito algo de errado, mas sim por questões, levado para um lugar muito distante. E a Bíblia começa a dizer que quando José chega naquele lugar, José começa a ser próximo, começa a ser abençoado na casa de Potifar, porque mesmo aquela situação, a Bíblia diz que Deus era com José, e José começa a ser abençoado naquele lugar. Passa-se 10 anos José na casa de Potifar sendo abençoado, mesmo sendo arrancado da casa dos teus pais. Mas quando as coisas parecem estar indo bem para José, o inimigo do outro lado está tramando algo contra a vida dele. A mulher de Potifar olha para José, vê um jovem belo, vê um jovem de bela formosura e deseja o adulterar com ele. Mas José, mesmo sendo vendido, mesmo escravo, mesmo longe do teu pai, aí José recusou a tentação daquela mulher, e aquela mulher não soube ouvir o não de José. Ela trama contra José, dizendo: ei, José vem para nossa casa, dizendo para o seu marido, para tentar nos violentar, para tentar nos vilipendiar. Diante daquela situação, José agora é lançado aonde, pastor? Na prisão. Por ser fiel a Deus, por ser fiel ao homem. Abre um parênteses aqui. Nem todas as vezes a tua fidelidade a Deus vai te isentar de passar por problema. Mas eu libero algo para você. Quem guia a tua vida e a minha não é você mesmo, é o próprio Deus. Deus está te levando você para lugares que às vezes é necessário você passar por batalhas e passar por guerra, mas é Deus preparando você para aquilo que Ele tem para fazer na tua vida e através da tua vida. José lançado agora na prisão. José era um jovem, José era um homem, não era um super-homem. Não, eu começo a imaginar José agora. O que eu fiz para viver o que eu estou vivendo, a passar o que eu estou passando? Eu fui fiel a Deus, eu estou sendo fiel a Deus, fui fiel ao meu Senhor Potifar, não deitei com a mulher dele,
você, é o propósito que Deus tem na tua vida. Quando você não entende o que Deus está fazendo, descansa teu coração, confia, porque Deus não vai te levar para o buraco, não. Deus te levará para o propósito, para cumprir na tua vida aquilo que Ele falou ao teu respeito. José agora está lá. Passa um tempo na prisão, José começa ali agora a tomar conta. E a Bíblia diz que Deus é com ele. Certo momento, duas pessoas responsáveis do palácio de Faraó são presos, o padeiro e o copeiro. E eles têm sonhos. E Deus havia dado para José o dom de interpretações. O padeiro vai e conta para o copeiro, vai e conta para José os sonhos. E José revela, dizendo: ó, daqui 3 dias, Faraó vai restituir você sobre o cargo. E você vai servir como você de costume continuava a fazer. Passa 3 dias, a profecia de José se cumpre. E José diz para aquele homem: ó, lembra de mim quando você chegar diante de Faraó, e fala dele ao meu respeito. Porque eu fui tirado da casa dos meus pais, eu fui roubado da casa dos meus pais, e me colocou ele nessa forma. Eu não fiz nada. Por essa fala de José, eu começo a entender que José ainda estava com raiva ou com amargura no coração. E Deus não poderia cumprir na vida de José ainda, se eu tivesse com raiva, com amargura daquilo que os seus irmãos haviam feito para ele. Eu libero para alguém aqui nessa noite. Às vezes ainda Deus não cumpriu na tua vida aquilo que Ele tem, porque Ele conhece o teu coração e sabe que tem coisa que ainda te paralisa. Coisas que você ouviu, coisas que você viveu, coisas que você passou, e às vezes você tem mágoa no teu coração e raiva no teu coração. E muitos dizem: um dia eu falei isso, quando eu tiver isso, quando eu fazer aquilo, aquele fulano vai ver. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós estamos mostrando para Deus que nós não estamos ainda preparados para que Deus possa nos colocar no lugar que Ele falou que ia nos colocar. Porque esse tipo de pensamento não procede de alguém que anda conforme os princípios da palavra de Deus. Hoje o Senhor vai tocar em corações, vai mexer em feridas. E eu sei que algumas feridas que às vezes a gente não quer que toca, porque dói. Só que às vezes tem luz, e para tirar a inflamação tem que apertar. E a palavra de Deus vem para apertar, mas depois para trazer a cura que você precisa na tua alma. José diz: lembra de mim. E não, nada acontece. Tem muitas pessoas que ainda batem peito para você, cristão. O dia que Deus me der, aquele pulando, aquela fulana vai ver. Ei, enquanto tu tiver com esse pensamento, Deus não cumprirá aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E o que acontece agora? A Bíblia diz que o copeiro chega diante de Faraó e não se lembra de José. Irmãos, e recebeu uma profecia ontem, e hoje já esqueceu. Era o próprio Deus dizendo: ei, ainda não é hora, ainda não é momento. Eu preciso ainda continuar trabalhando no coração de José. Às vezes você está questionando e perguntando: Deus, por quê? Deus está dizendo para alguém aqui: ainda não é hora, ainda não é momento. Eu estou trabalhando no teu interior, eu estou trabalhando no teu coração, porque com mágoa, com raiva, com rancor, não tem como eu cumprir na tua vida aquilo que eu tenho para fazer em você. E o que acontece? Passa-se 2 anos. Passa-se 2 anos. José agora, melhor, porque Faraó agora vai ter sonho. Vai mandar chamar todos os demais magos do Egito para que desse a interpretação. E ninguém pode interpretar. Por quê? Porque agora é o tempo de José. Você precisa entender que nós não precisamos empurrar ninguém para que uma promessa de Deus se cumpra em nossa vida. Você não precisa de falar ninguém para querer estar no lugar do outro, porque quando chegar a tua vez, o próprio Deus vai mandar te chamar.
Quando chegar o teu momento, o próprio Deus vai apontar o dedo para você e vai dizer: é a tua vez, é a tua hora. Não adianta, irmão. No reino de Deus não tem competição. No reino de Deus não tem empurra. Porque quando Deus te chamar, Ele te encontra lá no pasto, atrás das ovelhas, e manda dizer: enquanto Ele não vier, nós não assentaremos à mesa. Não adianta. Não, irmão, não precisa. O que é teu, tem muito apressado no reino de Deus. Não. E os apressados sempre ficando para trás. Porque uma coisa eu digo e vou dizer novamente: quando o homem te levanta, às vezes você não vai suportar os processos ventos da vida, mas quando Deus te levanta, nem homem, nem capeta e nem vento pode colocar você no chão, porque você foi trabalhado, você foi preparado, você foi forjado, e quando Deus te coloca, é Deus que te sustenta. Passa 2 anos. Chama José. José era o sonho. 7 anos, vaca gorda. 7 anos, vaca magra. 7 anos, espiga cheia. 7 anos, espiga mirrada. 7 anos de fartura. 7 anos de fome. Diante daquilo, Faraó diz: haveria alguém que tem o Espírito de Deus como esse homem? Coloca José como governador. O resto da história. Coloca José como governador, como homem segundo Noé, poderoso do Egito. Porque agora José havia sido tratado por Deus. Passa-se 2 anos. Quem vai descer ao Egito para comprar comida? Porque havia fome em toda a terra. Os irmãos de José descem para comprar comida, porque somente no Egito havia comida. Porque Deus havia revelado para José o que deveria fazer. Passa-se o tempo. Os irmãos de José compram comida. Passa mais um tempo. Os irmãos retornam até o Egito para comprar comida. Nesse momento, resumindo, José vai se revelar quem ele é de verdade, porque os seus irmãos ainda não haviam conhecido. E naquele momento, quando José se revela, eles ficam temerosos, porque eles sabiam que agora José não era aquele escravo mais, não era aquele menino mais, não era aquele menino que foi arrancado, aquele menino inocente, não. José agora era um homem, o segundo homem mais poderoso que havia na terra. José muito bem agora poderia dizer: é o momento de eu vingar. É o momento agora de eu fazer o que eles fizeram comigo há tantos anos atrás. Às vezes, você está aqui com o coração ferido, e às vezes Deus vai colocar diante de você aquele que lhe fez mal, para ver qual vai ser a tua reação, para ver como vai ser a tua atitude. Alguém poderia me questionar aqui nessa noite: pastor, você fala porque você não ouviu o que eu ouvi, você não viveu o que eu vivi, você não passou o que eu passei. E de fato sim, mas eu posso dizer para você que quando a nossa vida é guiada pelo Santo Espírito de Deus, Ele vai mais no íntimo, no profundo, e começa a trabalhar no mais recôndito da tua alma. José agora poderia muito bem: eu vou me vingar, eu vou fazer dos meus irmãos escravos agora, para eles aprender o que eu passei, o que eu vivi. Agora coloca para mim lá, filha, no livro do Gênesis, capítulo 50, no texto comigo. Só que José agora havia sido tratado, José agora havia sido curado por Deus. Aquelas ofensas jamais não atingiu o coração de José. Olhe para você ver no versículo 19. Depois que os irmãos se prostrou diante dele, ele vai dizer o seguinte: José disse: não tem mais, porventura estou eu no lugar de Deus? Para por aqui.
José entendeu que ele poderia muito bem vingar, mas ele disse: ei, quem vai tratar e trabalhar com vocês não é eu, é o próprio Deus. E José disse mais ainda, continuando no versículo, ele vai dizer o seguinte: continua, filho, versículo 20: vós intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar com muita gente. Escute, abra comigo para mim Salmo 105, versículo 16 e 17. José entendeu que ele estava naquele lugar, mesmo que os seus irmãos intentaram mal contra ele. José reconheceu que não foi os seus irmãos que mandaram ele para lá. Salmo 105, versículo 16 e 17. Olha para você ver. 116. Aqui, chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Continua. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Continua. Cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferros. Continua. Ao tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou. José entendeu: eu fui levado para o Egito, mas não foi vocês, foi o próprio Deus que mandou para cá. Vocês intentaram mal sim para acabar comigo, mas Deus pegou a maldade de vocês e transformou em bênção, para que nesse dia eu possa conservar vocês com vida e toda a tua descendência. José agora estava sarado, José estava curado, porque José agora não se colocou no lugar como se fosse Deus para puni-lo. Pastor, o que nós aprendemos com isso? Que perdoar não é esquecer, perdoar não é você ter uma amnésia, perdoar é você liberar, é você deixar ir. É você lembrar que quando alguém te ofendeu, aquilo já não te fere mais, aquilo já não te machuca mais. É liberar. Tem pessoas que estão guardando raiva, mágoa, ódio no coração. Vai dormir, aquilo te mantém você preso. Levanta, te mantém você preso. Mas nessa noite Deus libera uma palavra. É noite de liberar aquilo que te machucou, aquilo que te falaram mal de você. É noite de liberar, para que as bênçãos de Deus sejam liberadas sobre a tua vida. Porque tem bênçãos que não chegam por causa da falta de perdão. Satanás se alimenta da raiva, do ódio. Satanás se alimenta daquilo que é mal. Jesus, quando estava na cruz, Jesus, nos últimos momentos, ele faz oração: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Jesus estava onde? No clube? Não, estava pregado numa madeira. Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, e muitos recitam ela, e eu vou recitar para você. E preste atenção naquilo que eu vou falar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Ou seja, se você pede perdão para o Senhor, você tem que estar disposto a perdoar aquele que fez mal para você também. E Jesus continua dizendo: porém, se vocês não perdoarem aquele que nos ofenderam, também o Pai Celestial não nos perdoará. Às vezes é difícil, mas é necessário você pedir a ajuda do Espírito Santo, para que isso possa parar de prejudicar você, a tua vida espiritual com Deus. Porque quem guarda raiva, porque quem guarda mágoa, porque quem guarda ódio, não consegue orar de forma eficaz e ter intimidade com o Senhor. Porque quando você ora, você tem conhecimento. Se você não liberar, eu vou repetir novamente: liberar não é esquecer. Liberar é deixar em glória. É quando você lembrar daquele episódio, daquela fala, daquela palavra, daquela ação, aquilo já não te machuca
machuca mais, aquilo já não te ofende mais. Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 19: meus amados, não ligueis, mas dai lugar à ira, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, deixa Deus agir por você, deixa Deus trabalhar por você, porque a nossa justiça muitas vezes, irmão, ela é ignorante, ela é passada, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, ela não erra, e Deus julga justamente conforme a tua vontade. Irmãos, para nós finalizarmos, eu quero que você coloque para mim, filho, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha aqui a carta aos Hebreus, ensina para mim, para você, Hebreus 12, 15. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Hebreus está lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. HB, caso esteja encontrando. Hebreus capítulo 12, versículo 15, para que você possa acompanhar. Olha lá, ó. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Cuidado, irmão. Se tem algo na raiz de amargura no teu coração que está brotando, e você vai privar da graça de Deus, do favor de Deus para a tua vida. Hoje Deus ministrou no meu coração, porque eu sei que não é fácil. Às vezes você trata bem aquele que te fez o mal. Romanos capítulo 12 vai dizer: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, eu vou para as brasas vindo sobre a tua cabeça. Quem não libera perdão é a mesma coisa. Você tomou um copo de veneno, esperando que o outro morra em seu lugar. É noite, irmãos, eu não sei para quem, de liberar coisas que às vezes tem guardado, e vem caminhando. Eu nunca peguei essa palavra da forma que eu estou ministrando aqui agora, mas Deus conhece o coração. Tem bênçãos às vezes que está retida, tem situações que eram para ser liberadas há muito tempo, mas por causa da raiva, do ódio, quando lembra de algo, aquilo te incomoda, aquilo que te perturba. Pastor, mas não é fácil, de fato não é. Mas Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. O Senhor te ensina a cada dia, não é porque você é bobo, não é porque você é otário, não. Porque quando nós começamos a andar com Cristo, nós começamos a parecer com o Senhor. E para ser com o Senhor, fala que tem uma vida em conformidade à tua vontade. Não, pastor, eu não tenho sangue de barata. De fato, você não tem sangue de barata. Você precisa ter sangue de Jesus correndo nas tuas veias. E às vezes é necessário, irmão, permitir que Deus trate, que Deus trabalhe lá no mais íntimo, mais profundo, para que Ele arranque, para que Ele tire. O que eu estou mostrando para você aqui não é pensamento de pastor. O que estou mostrando para a igreja aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tem enfermidade que ainda não saiu dos corpos, porque guarda raiva, porque guarda mágoa, porque guarda ódio. Tem situações que está presa há muito tempo no mundo espiritual, porque não libera perdão. Porque quando você lembra de alguém, muitos dizem: eu prefiro ver o capeta na minha frente, pastor, do que aquele fulano, aquela Beltrano. Nessa noite Deus está dizendo para alguém: é noite de deixar ir, é noite de deixar ir, é noite de deixar embora e permitir que Deus trabalhe ao teu favor. Só você entender. Poderia agora ficar. Sabe o que ele fez na prática? Alguém fazer mal para você, você não tem que, não é questão de ser bobo, e você retribuir de forma diferente. Alguém querendo a derrota, e você ora para que Deus o abençoe. Que é isso, pastor? Se fosse fruto dos nossos pensamentos, ninguém estaria assim. Mas se você gosta de Bíblia, e se você acredita na Bíblia como palavra de Deus, eu vou recitar mais um versículo para você, que diz o seguinte: orai por aqueles que nos perseguem.
Abençoai aquele que vos amaldiçoa, para que sereis semelhante ao Filho do Altíssimo que está no céu. Sabe o que é isso? É você negar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas só nega a sua própria vontade quem está constantemente buscando a Deus. Porque a natureza humana é: bateu, levou, falou mal, eu vou falar, me deu, vai levar pouco. Mas a natureza divina não. A natureza divina não. Porque entenda algo: quem nasceu do céu, quem nasceu de Deus, o seu comportamento é modificado e mudado a cada dia pela palavra do Deus Todo-Poderoso. José poderia muito bem dizer: eu vou acabar com vocês, vocês merecem, mas eu não vou fazer isso, eu não sou o lugar de Deus. Deixa Deus agir e deixa Deus trabalhar com vocês. Nessa noite eu peço que vocês se coloquem de pé, no nome de Jesus.